Fala galera, Marcelo Forlani aqui, temos mais um convidado especial para conversar com a gente, Antônio Tabet. Tem gente que fala Tabé, eu já vi você dando bronca. Não, tem gente que fala Tabé, Tabê, Tablet, Tebet, pode da Simone Tebet, então. Tebet? Muita gente fala Antônio Tebet, Tebé, cara, tem de tudo. Tablet. Tá bom, mas bem-vindo aí. É Tabet. Tabet, eu sei, eu sei. Não, eu sei. E pra quem não sabe, cara, o Tabet é um nerd, faixa preta. As primeiras vezes que a gente se encontrou tal, ele tava querendo uma armadura do Homem de Ferro. Já conseguiu sua armadura do Homem de Ferro ou ainda não? Cara, é mais difícil do que eu tava imaginando, porque eu tinha feito um orçamento pra comprar uma armadura mesmo do Homem de Ferro. Pra você vestir. Sim, sob medida, que levantava os flapzinhos aqui, luz e o caralho. Eu queria muito ir nessa CXP vestido de Homem de Ferro. Mas aí o dólar passou pra, né? Estratosfera. Aí eu falei, não vai rolar. Mas eu tô de olho numa fantasia pra mim. Esse ano eu vou na CXP de algum jeito. Ah, quero saber. Vai ser Deadpool Peçanha. Peçanherini, alguma coisa assim. Muito bom. É. Bom, e você tá com uma peça barra stand-up, Isso. que já rodou o Rio, agora você tá aqui em São Paulo. Tô aqui em São Paulo, volta pro Rio depois, mês que vem. Mês que vem não, é novembro, né? Vou ficar até o fim de outubro aqui em São Paulo, Tá. Depois já pro Rio, que é Peçanha Protocolo de Segurança. E quanto tempo foi para desenvolver a peça inteira? Tipo, porque eu queria até entender, né? O quanto que você tá tudo memorizado, quanto você tem de espaço para improvisar também. Então, são poucos espaços para improvisar. Porque Tá. assim, você falou bem que essa coisa assim, ela é meio peça, meio stand-up. Na verdade, ela é uma peça. Tá. São quase 50 páginas de texto. Então ali é tudo decorado, é uma peça mesmo. Tá. A brincadeira da peça é que o Peçanha vai dar as instruções de segurança de uma outra peça que aconteceria naquele teatro, que seria Hamlet com Matheus Solano, que é meu amigo Matheus Solano, muito obrigado. Ele entrou nessa brincadeira comigo e aí o Peçanha entraria e começaria a falar das instruções de segurança do teatro. E o Matheus acaba que ele nunca chega nessa peça e o Peçanha fica ali enrolando a plateia e dando as instruções de segurança e falando de questões da vida dele, questões sociais que afligem o Peçanha. Só que o curioso é que ela tem uma dinâmica, ela tem elementos do stand-up e tem elementos do teatro, do teatrão mesmo, porque ela quebra a quarta parede o tempo todo, porque o Peçanha está ali falando para um público de teatro, e acaba sendo uma peça imersiva porque o contato é direto. O Peçanha está falando com aquelas pessoas ali. Mas não é uma peça participativa, o Peçanha não fica o tempo todo perguntando para as pessoas onde você mora, o que você faz. Eu não gosto muito dessa coisa de pegar uma pessoa da plateia para Cristo e fazer aquilo. Então não tem muito isso. Tem momentos de improvisação, mas eles são bastante pontuais dentro da peça. E assim, a repercussão tem sido a melhor possível. Eu acho que dos trabalhos que eu fiz é o que está mais bombando, assim, porque se você faz um vídeo do Porta, tem aquelas 80% de pessoas que gostam, tem 20 que falam, não gostei muito, sei lá o quê. Cara, a peça até agora, todo mundo tá amando. Legal do caralho. E tem um monte de coisa que vai acontecendo ali e o Peçanha vai mostrando o que é o brasileiro, né? É porque o Peçanha, muita gente me pergunta assim, qual é o segredo do Peçanha para o Peçanha ser tão popular, ser tão querido numa sociedade tão polarizada, heterogênea que a gente tem. Aí eu sempre falo duas coisas. A primeira é que todo mundo, em algum momento da vida, teve de lidar com o Peçanha. Você já encontrou um policial numa blitz, ou um segurança de shopping, ou um fiscal da Receita no aeroporto. Você já teve de lidar com alguém que está ali fardado numa situação de autoridade e que é uma pessoa nitidamente despreparada para aquela função. Todo mundo já lidou com isso na vida. Então já é familiar essa figura. E segundo, que o Peçanha, ele como você falou, ele é um retrato fiel do brasileiro. Ele é a hipocrisia do brasileiro retratada ali. Ele tem 1000 preconceitos. O Peçanha, ele é racista, ele é machista, ele é homofóbico, ele é sexista. E ao mesmo tempo, como agente da lei, ele precisa combater isso. Porque racismo é crime, homofobia é crime. Então ele é um paradoxo. Então ele fica ali
entre a cruz e a espada dele mesmo, que é um cara que já tem uma idade, passou anos cometendo esses deslizes que agora são crimes, e ele agora precisa ficar ali tentando se resolver em relação a isso. E o brasileiro é muito assim. O brasileiro é um povo que comete racismo, pratica racismo, mas quando vê um argentino imitando um macaco na arquibancada, quer matar o argentino, porque aqui não tem racismo. Então o Peçanha ele é um pouco isso. E nessa sociedade que a gente vive polarizada, o pessoal mais progressista da esquerda vê no Peçanha uma crítica, um deboche, uma irreverência que de fato ele é. E o pessoal da direita vê nele um exagero, uma caricatura, que também é. Então, ele é a frente única, porque todo mundo se identifica, gosta com ele e ri dele. E a mensagem consegue ser passada, entende? Cara, cheguei em casa e fiquei pensando assim, é um humor um pouquinho The Office, né? Tipo, tem hora que você ri do puta merda, tipo, eu rio, tipo, é engraçado, mas eu não devia estar rindo disso. Eu não devia estar rindo disso, exato. Exatamente. É muito forte isso, né? Sim. Como o Peçanha ele tem essa liberdade da personagem para ser esse ser completamente abjeto e falando dos absurdos que eu falo na peça, ou melhor que eu não, né? Que o Peçanha fala na peça, vai num lugar que a plateia ri, a plateia tá sempre rindo, sempre rindo, sempre rindo. Mas acontece isso com muita gente. Uma garota que viu a peça no Rio de Janeiro, ela me falou um negócio que eu adorei, e eu até tenho falado isso nas entrevistas, que ela fala assim, cara, é impressionante, que eu tava rindo de todos os preconceitos do Peçanha, até a hora que ele teve um preconceito comigo. E aí, quando ele fez um preconceito que me atingiu, me bateu. E aí, eu pensei, caramba, e eu tava rindo de tudo isso até agora. Então, esse exagero dele serve para mostrar. Você não consegue, por exemplo, fazer a lista de Schindler sem mostrar judeus indo para uma câmara de gás. Você não consegue mostrar uma novela de época de escravidão sem mostrar a escravidão. O Peçanha é o preconceito, eu preciso mostrar esse preconceito. E aí, causa esse humor de constrangimento. Mas, como a peça é muito engraçada, ela faz as pessoas rirem um pouco com culpa, mas depois elas riem aliviadas. Porque esse preconceito dele está muito atrelado à burrice dele. Então, mostra como esses dois comportamentos eles andam de mãos dadas. Todo preconceito é burro e tá ali estampado num cara de farda. E você falou, né, de uma pessoa no Rio. Eu queria entender qual que é a diferença do público entre Rio e São Paulo. Foram os dois onde você já passou agora, por enquanto aí. Cara, falando em São Paulo você fez um fim de semana só, né? Não sei se deu pra sentir eu fiz, na verdade, foi um fim de semana, foram 3 apresentações no Rio, 2 apresentações até agora em São Paulo. Mas assim, uma diferença que eu já notei entre os públicos do Rio e de São Paulo é que o público do Rio, ele encara o teatro mais como aquele teatro tradicional. Então, assim, o ator tá no palco, a plateia tá ali para ver uma peça, então existe ali uma liturgia que parece com a do cinema, mais ou menos, né? Aqui em São Paulo, não sei se porque a cena stand-up daqui é muito mais forte, e os stand-ups têm sido cada vez mais interativos, né? Você vê que stand-up aqui em São Paulo tem até rolado algumas críticas em relação a esse stand-up, que é aquele comediante IBGE, né? Que é o cara que chega no palco e fala assim, você mora onde? Faz o quê? Quando você tem essa mulher do seu lado, é sua esposa, é sua namorada, e fica essa conversa e ele fica ali meio que enchendo linguiça com isso. Então eu acho que a plateia de São Paulo, ela espera esse tipo de participação. Então tem um momento da peça, por exemplo, que o Peçanha pergunta, ele joga pra plateia assim, fala uma profissão aí. E aí as pessoas falam, no Rio falam, em São Paulo falam, mas aqui em São Paulo parece que rola um concurso para que a profissão seja... Fala da minha. Ainda que eu troque o assunto da peça, que eu vá para outro momento do texto, as pessoas ainda querem falar da profissão delas. Então, acho que existe mais essa tendência de... esse ímpeto de interatividade na plateia de São Paulo. Eu lembro de um episódio de Seinfeld que acho que o George... faz uma piada no cinema e todo mundo que tá junto dá risada. E eu senti... eu fui na sábado, né? Assistir. Sim. E teve uma pessoa que ficou gritando uma coisa o tempo todo lá. E eu lembrei desse episódio de Seinfeld. Eu falei, a pessoa vai lá querendo ser atenção, ser
Você é o piadista, você, na verdade não, é outra pessoa, né? Quem tá em cima do palco que... Exatamente, e a pessoa que faz isso, ela tá sendo muito inconveniente e extremamente egocêntrica e megalomaníaca, porque tem um teatro para 1.000 pessoas, essas 1.000 pessoas pagaram ingresso para assistir a peça, não pagaram para assistir ela gritando da plateia. Então, assim, é realmente falta de noção. Mas aí, tá aí uma coisa que eu não recomendo, porque ela fez isso durante a peça do Peçanha e ela foi obrigada a ouvir algumas coisas do Peçanha que certamente... acho que nenhuma pessoa gostaria de ouvir, mas ela ouviu. O Peçanha te dá essa liberdade de ser um escroto. E se você sacaneia um escroto, o escroto vai fazer um escrotice com você. Sim. Foi o que o Peçanha fez. Cara, é quase 1h30, né? Sim. De espetáculo ali. Como que foi... Cara, como que é memorizar? Tipo, como que você sabe o ponto? Tipo, o que vai emendar depois? É memorização mesmo? O que você usa? Tem tudo. Tem papelzinho escondido no palco? Tem algumas coisas assim que eu levo pro palco para assim, só em casos de emergência, assim, com palavras-chave que já assim, eu leio uma palavra, eu já sei o texto que vem ali em diante. Mas assim, são quase 50 páginas de texto, então o que eu fiz foi... Porque a gente foi desenvolvendo o texto e, eventualmente, o texto dá voltas. Ele vai de um tema para outro. Às vezes ele vai para um outro tema que já é parecido com o segundo. Então aí eu já vou meio que aglutinando os temas para criar uma lógica na minha cabeça também. Fazer o que eles falam agora, storytelling. Eu faço meu storytelling na minha cabeça, eu vou indo ali numa lógica, mas... e conforme você vai fazendo, você vai memorizando. Mas assim, é um processo difícil. Eu comprei, por exemplo... Eu botei na minha casa uma lousa e fiquei escrevendo. Eu ia passando o texto todas as vezes que eu esquecia alguma coisa, uma palavra-chave eu botava. Então eu fui memorizando e, claro, ensaiando sozinho. Eu fiz um negócio que era... Eu lia o texto da peça e gravava no celular e eu ia pra academia e ficava me ouvindo. Tá. Eu ouvia essa peça várias vezes até e memorizando. Ia dormir, botava a peça e dormia com ela no meu ouvido. Então foi mais rebuscado. As mesmas técnicas que a gente usava quando estava na escola, então. Eu acho que eu fui um pouco mais dedicado agora na peça que na escola. Acho que na escola era um pouco mais fácil. Decorar Bhaskara é melhor do que decorar 50 páginas de Peçanha, né? Falando peçanhices. E quanto tempo foi? Porque o texto também parte é seu, né? Tipo, você escreveu, então ajuda também a memorizar, né? Sim, total. Porque aí você já sabe o que você quer contar, a história que vai para algum lugar ou para outro. Eu acho que o que é mais difícil são os momentos de conexão. Você está falando de um assunto, e aí você vai pular para outro assunto, e às vezes esse ganchinho que pula de um assunto para o outro, ele é mais tricky aqui, porque você está aqui e aí você fala, para onde eu vou mesmo? Qual é o gatilho? E às vezes você esqueceu, porque acontece. E aí você precisa desse gatilhinho e vai... Essas emendas são as mais difíceis. Gatilho... Porque a história está complexa, né? Sim, gatilho não é problema pro Peçanha. Não é. Tem alguma coisa que você vai trazendo, porque você está fazendo bastante o Peçanha também no Instagram. Sim. Né, as brincadeiras, a galera manda pergunta, você vai reagindo ali com o Peçanha. Sim. Você tá com esse texto, tipo, fechado ou você ainda tá, tipo, tinha a cadeira do Datena. Exatamente. Então, o texto tá fechado, mas evidentemente quando acontece algum assunto desse que vira uma coisa muito forte, um assunto muito presente, e ele cabe, eu quero trazer para a peça. O Peçanha, por exemplo, fala, o Brasil é um país... Ele brinca uma hora falando em nerdice, ele fala assim, o Projac do Brasil é muito melhor que o Projac da Marvel, E ele fala que aqui no Brasil você, vai fazer um filme da Marvel para fazer incêndio, tem que ir pro estúdio aqui, vai pro Pantanal, que já tá pegando fogo. Então, é um assunto de agora. Atual. Pode ser que daqui a 6 meses isso já não seja mais um assunto, eu vou falar de outra coisa, vou falar de um assunto que está acontecendo. Então, nessa semana, por acaso, a gente falou da cadeira do Datena, mas daqui a 2 meses vai ser outro assunto e certamente eu vou trazer, se ele tiver uma adequação ali, vai encaixar em algum momento, vai encaixar. Tirando o Punisher, né, o Justiceiro, quem mais que o Peçanha curtiria? Peçanha... Batman? Eu acho que o Peçanha curtiria... eu acho que o... Acho que o Batman não, o Peçanha devia ter uma implicância com o Batman. O Peçanha ia olhar pro Batman e achar ele meio com Thor Batista, sabe? É um bilionário com roupinha,
de morcego, querendo bater em bandido. Pô, nem mata! O Peçanha mata, né? O Batman... Se bem que o Batman recente começou a dar uns tiros, né? É. O Peçanha... Eu acho que o Peçanha gostaria do Justiceiro. O Peçanha se daria muito bem com o Wolverine, eu acho. É a rapaziada, mata o bandido e sai pra beber. É o Peçanha. Deadpool sem problema. Deadpool sem problema. O resto ele teria... Ele tem uma implicação. Ele na peça fala do Capitão América, ele fala do Homem de Ferro. Ele tem implicância com esses caras aí. Ele viu Vingadores e é tudo mentira, que não existiu, pô. O Peçanha, ele nasceu no Anões em Chamas? Nasceu no Anões em Chamas. Que, cara, começo da internet, não, começo do YouTube aqui no Brasil, né? Sim, é 2011 praticamente. Antes até o Peçanha surgiu no CSI Nova Iguaçu, no Anões em Chamas. Sim. Que era aquele policial tosco que chegava na cena do crime e analisava as coisas como se fosse CSI, ele olhava, aí olhava o cadáver e falava, é tiro. Que era uma bobagem. O Peçanha existe graças ao Ian, né? Porque eu queria muito fazer o CSI Nova Iguaçu e o Ian não queria fazer. Aí ele chegou pra mim e falou assim, tá bom, vou fazer essa porra, mas você tem que ser o ator. Porque ele sabia que eu não queria atuar. Você queria só ficar no roteiro? Eu só queria ficar no roteiro. E aí eu comecei a atuar, graças ao Ian. O CSI Nova Iguaçu estourou muito. E aí, quando a gente começou o Porta, eu já era o ator que pegava todos os papéis. Só que eu já pegava todos os papéis de policial, quem vai fazer? Tabet. Médico, pai de família, senador, juiz. Qualquer pessoa que tivesse um estereótipo de 40 a mais, era eu que fazia no Porta. E aí comecei a fazer esses papéis. E policial... Eu comecei a fazer o Peçanha e eu falei assim, cara, eu vou querer fazer o Peçanha sempre. Porque aí ele vira uma personagem recorrente e, por acaso, ele é a única personagem recorrente do Porta, né? Em 12 anos de canal, a única personagem que voltou em vídeos diferentes, assim, foi o Peçanha. Tem Jesus, mas por pessoas diferentes, né? Exatamente. Tem vários Jesuses ali, né? Deus também tem muito. Mas Peçanha só tem um. Peçanha só tem um. E o Peçanha tem um outro personagem que é por causa de um sketch. Eu imagino que você deve ter ouvido muito a Bola Azul. Sim. Tipo, são os dois principais que a galera mais enche o saco, entre aspas, na rua, assim? Não, é o Peçanha, o Gurilão da Bola Azul e o Mário Alberto. Mário Alberto. O que eu quero, Mário Alberto, eu ouço muito ainda, até hoje. O que eu quero, Mário Alberto e tal. Normalmente vem como cantada isso. Sabe o que eu quero, Mário Alberto? Aí eu sei que você quer, tá ligado? O Bola Azul também, muito pai de menina veio falar, porra, aquele vídeo do Gurilão, aquilo sei lá o quê e tal. E o Peçanha, mas o Peçanha é disparado mais popular. Sim. E, cara, uma coisa que eu ouço bastante, a gente ouve bastante de ator, é tipo medo do typecast, né? Tipo, você ser ligado só a um tipo de personagem e tal, e você tá fazendo justamente o contrário. Você tá falando assim, não, eu quero, tipo, eu gosto do Peçanha, eu, tipo, foda-se de ficar conhecido como Peçanha, você já é, né? Como que é pra você isso? Tipo, agora você como ator, você combinar, né? Entre se divertir fazendo Peçanha, mas também receber outros convites que não sejam pra ser o policial, ser o pai. É difícil você não ser o cara de 40 mais, porque é isso, você é isso já, né? Não, o meu estereótipo de homem branco 40 a mais, eu não tenho como sair dele. Eu não vou acordar amanhã mulher preta. Não tem a menor chance disso acontecer. Mas fazer o Peçanha é muito bom porque a personagem é muito popular. As pessoas amam, adoram, a receptividade é incrível. E é óbvio que eu estou investindo nessa personagem porque está começando uma peça e vai ter um filme do Peçanha, é capaz de ter série do Peçanha, então isso eu vou fazer. Por outro lado, Furlani, isso que você falou é muito curioso, porque evidentemente eu tenho vontade como ator de fazer coisas que não tenham nada a ver com Peçanha. Eu quero fazer um drama, eu quero fazer chorar, eu quero fazer outras coisas. E aí eu acho que é até mais desafiador. Tá. E aí eu vejo isso, por exemplo, em exemplos nos Estados Unidos, tipo o Jim Carrey. Jim Carrey fazia aquela coisa sempre de ser caras, bocas, caricaturas, bicho, sei lá o que, imitava... E daqui a pouco ele tava fazendo o Brilho Eterno, que, porra, tá no meu top 10 de filmes que me fizeram chorar, sabe? Então eu sempre curto, por exemplo, quando eu vejo diretores como o Tarantino, por exemplo, que você vai ver a escalação do filme dele e de repente ele pega alguém que não tem nada a ver
para fazer um papel que não tem nada a ver com a carreira daquela pessoa. E eu me vejo muito nesse lugar. Eu acho que existem diretores aqui no Brasil e até na América Latina que poderiam me escalar para um papel que não tenha nada a ver com Peçanha, porque isso não é só desafiador para mim. É desafiador para eles também. Legal. E eu acho muito foda isso. Eu acho que é quebrar a banca, sabe? Eu tenho vontade de quebrar essa banca. Ninguém imaginava que o Tarantino ia pegar o John Travolta em Pulp Fiction e fazer o que ele fez. Era o cara dos embalos de sábado à noite e... completamente esquecido já, Esquecido. E ele pega o Bruce Willis também para fazer um... Então, assim, o Carradine... Tem vários casos. Então, a hora que surgir um convite desse para mim, eu vou agarrar com unhas e dentes. E, ao mesmo tempo, você continua escrevendo também. Tipo, você está escrevendo... Você pensa em escrever coisas para justamente... buscar esse gênero diferente, esse papel diferente? Eu tenho uns projetos com o Ian que eu quero fazer com ele, assim, uns projetos nossos, não são exatamente ligados ao Porta, mas de gêneros diferentes, assim, eu quero fazer algumas coisas com o Ian, eu tenho conversado muito com ele sobre isso. E estou escrevendo coisas ligadas ao Peçanha também, porque agora eu estou meio que mergulhado nesse universo, mas sim, eu quero escrever coisas que não tenham nada a ver, quero escrever drama, tem umas coisas na minha cabeça e... Mais pra frente, a ideia é largar a mão em cima disso mesmo. Do caralho. Você falou que o Ian é responsável por esse lance, o bichinho da atuação ali. Sim. Você nunca tinha feito nada antes? Então, eu tinha feito teatro. Curso de teatro eu tinha feito. A árvore lá no fundo, o que era o seu papel? Era um curso de teatro, uma companhia de teatro contemporânea no Rio de Janeiro. E eu só fui fazer porque eu queria pegar uma garota que estava fazendo teatro. Justo. Ela foi pra lá, eu falei, eu vou fazer teatro pra ficar perto dela. Fiquei lá fazendo curso e não fiquei com ela. Acontece também. E aí eu desisti, eu falei, não quero atuar. E eu tinha amigos conhecidos da pessoa ir pra rua e tá comendo e vem alguém. E eu falei, não queria essa vida de ser famoso pra mim. E aí a primeira vez atuando, eu tinha feito algumas coisas muito pequenas na Globo, na época que eu trabalhava no Caldeirão, em vídeos assim de pegadinha, de sei lá o que, mas eram coisas muito pontuais. Mas interpretar mesmo o personagem, a primeira vez que eu fiz foi com o CSI Nova Iguaçu, no Anões em Chamas e depois no Porta. Caralho, que foda. E agora você tá mais acostumado? Não, agora, tranquilo. Mas, tipo, é uma coisa que... Tipo, o que é o fã legal? O que é o fã inconveniente? É porque, assim, a atuação, eu acho muito tranquilo atuar mesmo. Eu não vejo... Assim, eu acho que é um processo muito natural. Eu gosto de fazer isso... E aprendo todo dia com outros atores. Eu vejo que eu acabei de fazer novela na Globo, assim, então eu vejo comportamentos completamente diferentes. Eu vejo atores que são hiper estudiosos, hiper disciplinados, e vejo outros que são hiper intuitivos e mais viscerais, assim. Então, assim, eu tô bem ali no meio. Eu sou um cara que estuda, eu sou um cara que tem uma facilidade para interpretar também. Então, assim, eu tô muito confortável nesse papel de ator da vida real. Agora, em relação aos fãs, cara, 98% é muito legal. Não são muito legais, né? Assim, 98% das interações são generosas, afetivas, elogiosas. É um ônus do bônus, mas eu não tenho nenhum problema em parar, conversar com alguém, tirar foto, trocar ideia. Eu sou super aberto com isso. As pessoas têm um pouco de receio de vir falar comigo, porque eu sou o Peçanha, eu sou o bravo, tem esse estigma em torno da minha persona, mas tudo bem, a pessoa depois que me conhece fala assim, nossa, você é tão simpático, e tudo certo, pode vir falar comigo, eu não vou morder, nem bater, nem atirar em ninguém, porque eu não tô de Peçanha. Mas tem um pouco isso. Agora, tem os 2% de interações que são chatas, assim, tipo, gente que quer fazer uma piadinha completamente fora de lugar. Uma vez eu contei essa história há pouco tempo, eu estava no aeroporto de Congonhas, um cara foi tentar tirar foto do meu pau para ver se a bola era azul. Juro. Exatamente. Rolou um estresse. É isso. Caralho, que sem noção. Sim, teve uma vez, eu estava no velório da minha tia, aí chegaram umas pessoas próximas, achei que iam falar comigo em respeito, falar assim, meus pesos, mas chegou uma galera e falou assim, oi, tudo bom? A gente sabe que tá no momento, você pode tirar uma foto com a gente? Eu falei, não dá, eu não vou tirar uma foto com vocês no velório. Então, assim, tem esses são 2%, mas assim, 98%
cara, as pessoas são muito legais, generosas e gostam muito do trabalho. Legal. Você acha que um pouco é justamente por você estar envolvido num canal de comédia também? Será que isso ajuda ou não? Acho que não. Eu acho que... O público brasileiro é assim mesmo? Eu acho que sim. Acho que se eu fosse ali naquela situação, a Cléo Pires ou o Chitãozinho ou um influencer famoso desse qualquer deve passar pela mesma coisa. Tá. Até pior que eu, né? Porque eu sou uma pessoa conhecida, mas eu não sou tipo um Casimiro da vida. A Anitta. Imagina o que a Anitta não deve sofrer, coitado. Neymar. Tem uma revista inglesa, não sei se você conhece, a Empire, que é a revista de cinemas, né? E eles têm uma sessão lá que chama Pint of Milk, eles fazem perguntas aleatórias. Uma das perguntas que eu acho mais interessante, eles têm duas. Tem uma que eu dou risada, porque é quão cabeludo é sua bunda? Eu não vou te perguntar isso, porque eu não quero saber. Mas eu acho sempre uma pergunta engraçada Mas eu te falo tranquilamente, a minha bunda é ok. Não é uma cara de panda peluda, mas também não é uma bunda lisinha que nem uma garrafinha. É uma bunda ok, uma bunda... Padrão. Padrão, tem aqueles pelos ali normais, mas nada que agrida o meio ambiente. Eu não queria saber, mas enfim, agora já está na minha cabeça. E a outra é de zero, qual o nível que você acha que é famoso? Quanto você acha que você é famoso? Nossa, eu tendo a me sabotar nessas horas. Eu sempre acho que eu sou menos conhecido do que eu sou. E acho que pelo fato das pessoas terem algum receio de vir falar comigo por conta desse estereótipo que eu te falei, então eu acabo realmente acreditando nisso. Mas volta e meia eu tô com a Renata, minha agente, em algum lugar, ou com amigos em algum lugar, e as pessoas falam assim, você viu que aquelas pessoas estão falando de você? Você viu que aquele comentou de você? E às vezes eu não tô nem me dando conta. Então eu acho que eu sou menos conhecido do que eu acho que eu sou. Mas tá aí, essa mosquinha da vaidade não me pega muito. Eu acho que pelo fato de eu ter ficado conhecido, com o rosto conhecido muito tarde, eu fiquei conhecido com 37 anos, 38, então eu não me deslumbrei. Então a fama chegou pra mim no momento que eu já era um homem maduro, pai de filho. Então assim, eu entendo a fama, lido bem com ela, mas eu não me sinto confortável de dar carteirada, eu não me sinto confortável, assim... eu não fico posando pra paparazzo, transformando minha família, minha vida pessoal numa espetacularização, eu não faço nada disso. Então, eu acho que eu lido bem com a fama e também não deslumbro com ela. O deslumbramento realmente é um negócio que... É isso, podia pegar. Se você fosse mais novo, mais moleque... Eu sempre brinco, eu falo assim, cara, ainda bem que eu não fiquei famoso com 21 anos. Se eu tivesse ficado famoso com 21 anos, eu tinha feito muita merda. Porque as chances são enormes, as possibilidades são incríveis, mas quando você fica famoso mais velho, você já é macaco velho, você sabe qual cumbuca que você pode meter a mão. E que bom que eu não tinha celular na nossa época que filmava e tirava foto, né? Nossa, imagina. É verdade. Hoje em dia todo mundo é emissora. Cara, você falou aqui do Anões em Chamas, falou de Porta, você teve o Quibi, Desimpedidos, My News, Gold. Você é um serial entrepreneur. Eu sou um showrunner. O que te leva a entrar num negócio quando chega o convite para você, ou você vai atrás de pessoas que queiram fazer a mesma coisa que você quer, ou cada história é uma história diferente? Cara, acho que cada história é uma história diferente. Assim, eu tenho, modéstia à parte, eu tenho o Gregório que fala isso de mim, assim, que eu tenho um compromisso com o sucesso. Eu gosto de meter a mão no lugar que eu acho que vai dar bom em relação à popularidade, que vai funcionar como negócio. Então, volta e meia, eu posso ver uma oportunidade, ou alguém pode chegar para mim e eu ver naquela pessoa um parceiro ideal para construir alguma coisa. O Kibiloco eu fiz sozinho, mas o Porta dos Fundos foi uma constelação, foi um alinhamento ali e que começou mesmo numa conversa que eu tive com o Ian, que eu tinha roteiros, eu via que o Ian dirigia, eu queria que eles dirigissem os roteiros que eu tinha escrito. Vocês conheceram onde? No Rio de Janeiro, eu era o cara do Kibiloco, o Ian era o cara do Anões em Chamas, eu liguei para ele e falei, quero te encontrar. A gente marcou um almoço e o santo bateu na hora ali, a gente ficou já amigo, a gente é nerd, 2 nerds. Sim. Mesma cidade, a gente bateu muito na hora. E a partir daí a gente começou a trazer as outras pessoas pro Porta. Aí depois veio o Desimpedidos foi
um projeto que veio através de várias pessoas que queriam fazer conteúdos esportivos e o Porta não era exatamente o hub para isso. Eu me juntei com outras pessoas e criei o nome Desimpedidos e tal. Desimpedidos ele foi indo para um lugar que aí já não era mais o lugar que eu queria estar, então eu acabei vendendo a minha parte do Desimpedidos lá atrás. Depois eu fiz o My News com a Mara Luque. Era uma época da minha vida que eu estava muito interessado por jornalismo, política, etc. A Mara falou comigo, a gente também, vamos fazer então um canal de notícias, também fiz, também já saí do My News. E aí depois surgiu o Gold, com um cara que tinha trabalhado comigo no Flamengo, que eu tinha passado pelo Flamengo, e era a oportunidade de a gente fazer um tipo de transmissão que era diferente do que a Cazé TV faz, que a gente achava que era muito irreverente e também não tão careta quanto a gente vê na TV. A gente queria fazer um híbrido e também deu muito certo, e também já saí do Gold. Eu vou fazendo, vou saindo, e agora eu quero fazer mais, vou fazer mais coisas por aí. Que foda! Né? Daqui a pouco vai novidades aí sobre eventos, eu quero fazer mais um canal sobre isso e em breve novidades. Já que você falou do Flamengo, tem aquele dito popular de trabalhe com uma coisa que você ame e você nunca mais vai trabalhar, ou uma coisa parecida com isso, né? Sim. Você trabalhou no Flamengo, você é flamenguista roxo. É legal ou é uma merda você trabalhar com uma coisa que você ama tanto? É uma merda. É uma merda. É bem ruim. Assim, eu sou Flamengo, sou bem Flamengo, mas eu não sou aquele fanático alucinado que toma Rivotril porque o time perdeu. Eu não sou. Meu time perdeu. Já foi ou nunca foi? Nunca fui. Se o time perdeu, eu vou sair para jantar, não tem problema. Se tiver um programa muito bom e um jogo do meu time ao mesmo tempo e eu vou pro programa muito bom, eu não fico aflito porque eu não tô vendo o jogo do meu time. Mas eu sou Flamengo, gosto do Flamengo, meus filhos são, então tudo certo, nenhum problema. A questão é assim, quando você torce para um time de futebol de maneira saudável, sem você ser um completo lunático por isso, quando seu time ganha, você fica feliz. Quando seu time perde, você fica chateado, contrariado. Ok. Mas segue a vida. O problema é que quando você trabalha com isso, quando isso vira algum tipo de trabalho seu, quando seu time perde, você fica muito estressado. E quando ganha, você fica aliviado. Então você não tem a felicidade. Então eu falei, ok, eu fiz meu trabalho no Flamengo, foi bom, eu quero inclusive voltar a ajudar o Flamengo, se eu puder ajudar de algum jeito, um dia, mas eu quero fazer isso de um jeito que seja menos custoso para mim. Porque também tem a questão de você querer fazer um trabalho profissional num ambiente que é o clube de futebol, que vem de eras e eras de amadorismo. Então você vai trabalhar de um jeito profissional lá e a pessoa fala que isso não pode porque isso dá azar. Ah, não, isso sei lá o quê. Ah, o fulano sócio da sauna não gosta disso, daquilo. Então é muito ruim você tentar implementar isso num lugar que não é exatamente uma empresa. Se fosse numa empresa, você aqui no Omelete, você tem um cara que cuida de redes sociais. E esse cara trabalha para isso, ele tem a autonomia dele para isso e tal. Não tem um cara que fala assim, não põe esse Omelete aí não, porque isso dá azar. Não, isso aí o jogador ficou chateado com você. Não faz essa matéria aí que o Batman vai ficar puto. Não, você não faz. Você faz tudo para que a empresa dê mais recurso, dinheiro e êxito. E às vezes no clube de futebol você lida com pessoas que não pensam muito assim, até por picuinha política ou superstição, enfim, é meio difícil. E isso não é uma coisa singular do Flamengo. Tipo, é uma coisa que tem em todos os clubes. Em todos os clubes. Em maior ou ainda pior nível, Sim. né? O Flamengo ainda é um clube que, depois da gestão da qual eu tive, assim, que teve... que se preocupa, tem algum tipo de profissionalismo. A gestão atual nem tanto, mas tinha uma preocupação com isso. Mas tem outros clubes aí que são muito piores que o Flamengo. Imagina fazer isso... não vou citar outros clubes aqui, porque o clubista é pior do que o nerd. Você dá um exemplo. O clube do cara tá na merda para cair para a segunda divisão, uma zona, e você fala assim, eles precisam se organizar. Organizar o quê? É isso. Eu sei, eu sou corintiano. Cara, só a última pergunta sobre futebol rapidinho, mas assim, a gente perdeu recentemente, tipo, eu pelo menos perdi muito tesão com a seleção. Agora, saindo dos clubes e falando de seleção. Você acha que dá pra gente voltar a vestir a amarelinha com gosto? Porra, que pergunta difícil, cara. Essa é bem complicada. Eu, assim...
eu acho que mudou muito o espírito da seleção. E aí eu fico parecendo aqueles idosos falando assim, na minha época, sei lá o quê. De fato, na minha época, a seleção era juntar os melhores jogadores, os jogadores que jogavam, a maioria deles jogavam aqui. Então você via uma coisa que era tipo a Liga da Justiça. Era o Batman do Corinthians, que era o Sócrates, o Super-Homem do Flamengo, que era o Zico, e você juntava essa galera, e todo mundo via aquilo com puta de um tesão, e todo mundo torcia de verdade pela seleção. O jogador era convocado, você ficava feliz. Hoje o jogador do teu time é convocado, você fica puto, que fala assim, pô, o cara vai perder... Vai machucar, vai perder o campeonato. Então tem esse elemento. O segundo elemento é que o futebol... brasileiro, ele abriu mão de certas características que ele tinha, da irreverência, do improviso e tal, pra gente tentar mimetizar os times europeus, e aí você vê gente que nem o Vinícius Júnior, que joga pra caralho no Real Madrid, tendo que voltar pra marcar, porque o professor Fulanilson acha que ele tem que voltar pra marcar. Os nossos treinadores não evoluíram como evoluíram os treinadores nos países de fora, e a gente tem a gente não, né? Mas parece que o mercado tem um protecionismo, um corporativismo em relação ao treinador brasileiro. Não pode ter treinador gringo aqui. Por que não pode? Deveria poder. E tem a história do simbolismo da camisa, que ela foi meio que sequestrada por uma parte da sociedade que é ligada ao bolsonarismo e que também, óbvio que causa uma certa repulsa em quem vê na camisa. Mas eu acho meio bobagem isso. Acho que a camisa da seleção surgiu antes. Sim. Mas se eu fosse um cara da CBF, por que não pensar num rebranding da seleção, do próprio uniforme do Brasil ou de outras coisas? Eu acho que podia fazer, acho que seria... A seleção brasileira mesmo já teve camisa branca, já teve Começou com a branca, Começou com a branca, virou amarela, mas agora tem a tradição. Que tradição, cara? Vambora. Eu traria alguém para mudar o símbolo da seleção, criar um novo uniforme, mesmo que mantivesse amarelo, enfim, de outras coisas, mas assim... Acho que estava na hora de ter um resgate, de dar uma refrescada nisso, sabe? Acho que a gente merece, porque futebol é parte importante da cultura brasileira. Sim, sim, sem dúvida. Mudando de assunto aqui, falar um pouquinho da Pixar. Você fez duas animações já com eles. Fiz. Procurando Dory e Toy Story 4. Isso. Como que foi a dublagem para você... quanto que você vê como atuação? O que você sabia antes de fazer? Eu li que tipo, tinha gente que falando assim, pô, vai ficar chamando ator famoso, pessoa famosa pra fazer voz, não sei o quê. O cara nem é dublador, porque os dubladores aqui no Brasil, tipo, a gente tem dubladores excelentes. Mas as pessoas esquecem que o dublador, ele é um ator. Sim. Né? E você entra ali como ator, Sim. se for chamado, né? Então, eu acho que não existiu muito em relação a mim uma resistência da comunidade de dubladores, justamente porque eu sou ator. Eu acho que eles se incomodam mais, não quando chamam um ator, mas quando chamam uma personalidade da mídia pra dublar. Aí eu acho que tem mais, assim, tipo, vai ter uma dublagem de personagem, aí chamam um cara que é apresentador de programa de TV, nunca atuou na vida, mas chamam um cara assim, ou chamam um influencer qualquer que também não é ator. Aí acho que eles ficam... E acho que com razão, porque você vai ver dublagem no fim das contas, ela fica... Pode ficar quem? É isso. Porque é atuação. Eu dublei o Polvo, Hank, de Procurando Dory, e dublei o Coelhinho de Toy Story. E dublei também a Festa da Salsicha, sim. O chiclete do lá. Seth Rogen. Né? Isso. E assim... A série também ou só o filme? Só o filme. E assim, eu adorei o trabalho, amei, e é um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz na vida. Porque você não sabe... Assim, você é contratado, você vai dublar o Coelhinho de Toy Story. Beleza. Eu sei como é a cara do coelho, eu fico sabendo como é a cara do coelho, eu fico sabendo mais ou menos de leve um briefing da personalidade desse coelho, e aí você começa a dublar teaser, depois você começa a dublar o trailer, aí tem um dia que você vai dublar o filme. E mesmo assim você só dubla aquelas cenas que existem justamente porque tem todo um sigilo em torno disso. Para não vazar a história, não ter spoiler de nada e tal. Então é um trabalho que é realmente difícil por esse aspecto, porque primeiro para construção. Segundo, a segunda dificuldade é que lá nos Estados Unidos os caras
interpretam primeiro e a animação é feita em cima da boca do ator. Então, eu tenho que fazer aquilo já mimetizando uma atuação de um ator estrangeiro e tendo de adaptar para caber as expressões em inglês em português, que às vezes o cara fala yeah, e ali ele tá... E tem o contrário também. Então eu tenho que, às vezes... E tem uma improvisação, eu tenho uma liberdade de improvisação. Mas o pessoal da Disney e Pixar, assim, eles são muito, muito, muito criteriosos, muito caprichosos. Então eles querem que fique perfeito. Não pode ter um milímetro além da perfeição. Então, eu lembro, eu brinco até hoje que no Procurando Dory tinha uma hora que o polvo, o Hank, ele fazia assim. Era isso. Esse eu fiz tipo 48. Caramba. De várias maneiras diferentes, porque eles queriam aquele preciso ali. Mas eu amei fazer. Eu amei fazer porque eu sou... Assim, eu sou pai de 2 caras, agora já são grandes, um tem 19 e um tem 15, mas eu dublei quando eles eram crianças, então assim, eu via os olhos deles brilharem e tipo, vou num público que eu amo, eu adoro criança, então assim, eu vou num público que é completamente diferente do meu público usual, e eu fico muito feliz. Agora eu já li que ia ter Toy Story 5, eu já liguei lá pra Disney e falei assim, vem cá, vai ter um coelhinho, se tiver um coelhinho. Eu já tô maluco pra fazer o coelhinho, se tiver o coelhinho de novo no Toy Story 5, eu já tô animado. Do caralho. E só pra encerrar esse assunto, o Tarantino, não sei se chegou a ver um podcast que ele participou recentemente, ele falou que ele não assistiu Toy Story 4 e não vai ver. Eu vi ele falando isso. Que ele fala que os três... Foi pro Bill Maher, né? Que ele fala que, ele fala que a trilogia é perfeita. Que não eu acho mesmo. Sim. E eu tinha esse preconceito também quando eu fui assistir o Toy Story 4. E caralho, é bom, filho. É bom. Ele tá perdendo, né? Ele tá perdendo. É justamente por isso, porque assim, é uma trilogia perfeita, mas quem disse que precisa ser trilogia? Fizeram um 4º filme e eu também pensei isso. Cara, será que... E o 4º filme é maravilhoso. É que a gente é traumatizado com trilogias, né? Você vê, De Volta para o Futuro. O 1 é maravilhoso, o 2 é incrível, o 3... not so much. Guerra nas Estrelas. Mesma coisa. A Guerra nas Estrelas é incrível. Império Contra-Ataca, foda. Retorno de Jedi, Então, Superman, qualquer trilogia a gente lembra de alguma coisa. Mas eles não, eles fizeram o 4º e foi... É foda, o filme é foda. E eu tô doido pra ver o 5º. Claro que eu quero ver. Mas aí criou-se esse estigma de que precisa ser trilogia. Não precisa ser trilogia. Também não acho. Cara... Obrigado. Pô, eu não quero mais roubar teu tempo aqui. Imagina, prazer. Fico feliz demais que você veio. Finalmente você veio aqui conhecer o Omelete. Pô, se eu soubesse, eu tinha vindo de Peçanha. Imagina o Peçanha. Aí ia levar um enquadro, aí não ia dar certo. Não, ele ia falar, essas estátuas aí, que bicho é esse aí? Ele ia ficar... Essa interação do Peçanha no mundo nerd. Vamos pensar em alguma coisa assim na CCXP? Bora, vamos fazer... Ia ser engraçado o Peçanha interagindo com cosplay, sabia? Pegar uns caras de cosplay. Que porra de fantasia é essa aí? Que bicho é esse? Faz o quê? Conta a história dele. Bora fazer. Vamos falar. Tá, obrigado, valeu, obrigado a você. Valeu.